E a elaboração e revisão do Estatuto Social, seguindo o protocolo, né? Meu nome é Daniel Pimentel, entrei no Movimento Empresa Júnior, cofundando a Colude Consultoria Jurídica Júnior, empresa júnior da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, em 2013. E concomitante a isso, também a gente reestruturou a Liga. Eu tive o prazer de ser o diretor administrativo e financeiro, e atualmente sou coordenador de regulamentação da Brasil Júnior, e por isso ministro desse treinamento para todos os interessados. O contato, a primeira vez que tive contato com a elaboração do Estatuto Social foi para fundar a Colute. Foi uma experiência bastante, muito legal mesmo, que apesar de ser do direito, eu nunca tinha tido contato com isso, e toda a discussão para desenvolver um estatuto, para fundar uma organização, foi muito, muito interessante, a discussão e tudo. E aí, desde então, um dos projetos que a gente também, e até hoje desenvolve, é elaboração e revisão do estatuto, não só para as empresas juniores, mas para outras associações de cunho filantrópico. Então, a gente desenvolveu muito isso. Eu, enquanto membro, também fui gerente de projetos de algum deles, de revisão e elaboração do estatuto de algumas empresas juniores, bem como quando administrativo financeiro da Liga. Tive o prazer de auxiliar na elaboração de alguns estatutos. Enquanto coordenador de regulamentação, pelo CLJ, conjuntamente com os auditores, a gente revisa os pontos exigidos em mais de 250 estatutos. Pelo fato de estar na coordenadoria também, a gente auxilia as federações e todas as demandas que chegam até nós também do MED não confederado, o qual é um grande público desse treinamento. Esperamos que aqueles que tiverem acesso a isso, principalmente aquela galera que está fundando uma empresa júnior, se depara com diversas dúvidas que eu me deparei quando estava fundando minha J, e assim, espero que possa solucionar todas as dúvidas e que possa auxiliar bastante nesse momento inicial que a gente se depara. Pô, vou fundar uma EJ, o que eu vou fazer? Vou ter que fazer um estatuto. Não tem nem noção. Então, a parte desse treinamento vai ter uma noção bem legal por onde começar, o que buscar, os modelos e a discussão que deve ter, sem dúvida, para fazer um estatuto que possa durar e possa solucionar as questões que vierem a ter no decorrer das gestões. E é isso, só a forma que eu sistematizei aqui. Espero passar bem rápido, espero não demorar muito nesse treinamento, apesar de tentar ser bastante minucioso em alguns pontos. E aí falar os pilares, o Conceito Nacional de Empresa Júnior, relacionar também com o PL, que, se Deus quiser, vai ser aprovado aí no final desse ano. As exigências legais, principalmente do Código Civil. Introduzir um pouco a governança corporativa, abordar algumas outras questões que incidem sobre a elaboração do estatuto, a estrutura normalmente desenvolvida pelos estatutos das EJs, na prática, um modelo de estatuto, a gente vai pegar e dar uma passada nele rapidinho, o registro, e aí eu abri para dúvidas que vocês vão ficar à vontade também. Para começar, sempre que fala de empresa júnior, qualquer dúvida que incidir, sempre, nossa, eu posso ou não posso fazer isso, tem que ir em dois lugares. Primeiro, a legislação, que se refere à associação, está lá no Código Civil, do artigo 44 ao 61. São poucos artigos, é bem bacana que se dê uma lida, que já vai dar uma clareada muito bacana no que incide sobre as empresas juniores, no que se refere ao Código Civil. E a outra, do outro ponto, é a nossa lei maior, nossa carta magna aí, enquanto movimento Empresa Júnior, que é o Conceito Nacional de Empresas Juniores. Então, a gente é uma associação, como diz a legislação brasileira, a gente se especializa enquanto movimento e se caracteriza enquanto empresas juniores, quando incorre ali em todos os artigos que a gente estabelece no CNED. E aí, só para dar uma introduzida mesmo, no Conceito Nacional de Empresa Júnior e no PL 8084 de 2014, um apanhado geral, assim, alguns pontos principais deles que são mais importantes quando a gente trabalha as empresas juniores. O projeto de lei, ele, com seus 9 artigos lá, tomara que nenhum deles seja vetado no final do ano, ele estipula
ele normatiza o conceito nacional de empresa júnior e também estipula alguns outros pontos que são bastante interessantes. Mas no que a gente está mais interessado na elaboração do estatuto é que tem que ser uma associação civil sem fins lucrativos, como dispõe o Código Civil. A gente tem que estar vinculado a uma universidade, apesar de ter autonomia. O vínculo entre o empresário júnior e a empresa júnior se dá pela lei do voluntariado, não pela lei de estágio, tudo, por mais que possa ser reconhecido pela instituição de ensino como estágio, o vínculo estabelecido entre a EJ e o empresário júnior é pela lei do voluntariado, a lei 9.608 de 98. São 3, 4 artigos só, é bem tranquilo também, é bacana que se dê uma lida. O quadro social, isso é muito importante, ele só pode ser composto por graduandos, ou seja, se formou não pode ser mais membro de uma empresa júnior, professor não pode ser membro de uma empresa júnior. Então, quando estabeleceu o quadro social, tem muita gente que gosta de colocar lá sócios fundadores e tal. É legal e tudo, mas assim, eu não acho interessante para um estatuto de empresa júnior, porque é uma rotatividade muito, muito grande. Então, os alunos que fundaram rapidamente, eles vão se formar e eles vão deixar de fazer parte do quadro social. Então, é legal que tenha ali os membros efetivos, no máximo os trainees ou tudo, mas assim, se quiser estabelecer, pode estabelecer, desde que eles não componham o quadro e eles não tenham um voto ou qualquer tipo de influência, principalmente na gestão da empresa júnior, que tem que ser autônoma. O objeto da empresa júnior assim, é bastante importante, ele vai estar estabelecido no estatuto, e ele também está definido ali tanto no Conceito Nacional de Empresa Júnior quanto no PL, que qual que tem que ser o objeto da empresa júnior? Tem que ser a prestação de serviço que esteja inserido na ementa do curso de graduação ao qual ele está vinculado. Pode sim estabelecer outro serviço, mas tem que ser referente àquela ementa, tem que fomentar o empreendedorismo e tem que estar ligado a um desses pontos. Então, tanto o Conceito Nacional quanto o PL, eles estipulam ali o objeto, as finalidades das EJs devem ser estipuladas como. Então, assim, tem que, na hora da elaboração do estatuto, tem que estar com os dois em mãos. E algumas vedações, como, por exemplo, não estar vinculado a nenhum partido político, não promover política, propaganda partidária, não ter lucro, não distribuir os lucros, né? O lucro a gente pode ter, só não pode ser distribuído entre os associados. Beleza, passada essa parte, a gente passa para algumas as exigências legais que estão mais estabelecidas no Código Civil. E, antes de tudo, é interessante a gente já destacar o seguinte: tem muito mito quando se fala de... O pessoal vai criando algumas coisas que, às vezes, a gente nem sabe de onde veio e tal. Então, é bastante a gente acabar com eles, que é o seguinte: primeiro, a lei civil, a organização civil, que é uma empresa júnior, ela se preza principalmente pela autonomia. O Estado não tem que limitar muito o seu funcionamento, não tem que falar o que tem que fazer, o que não deve fazer. Ele estipula poucas normas que são diretrizes para a gente seguir, algumas obrigatórias, mas o que não é ali proibido, em regra, é permitido. Então, se não está ali nenhuma norma proibindo, então 95% de chance que você vai ter de realizar aquilo ali. Então, deu uma dúvida. Se eu quero fazer isso, quero fazer aquela, estipular essa norma, tem no Código Civil alguma coisa proibida? Tem no Conceito Nacional de Empresa Júnior? Tem no PL alguma coisa proibida? Não, então, então é tranquilo, não tem nenhuma vedação, a gente pode desenvolver isso sim. Então, isso acaba com grande parte dos mitos que a gente vai criando quando fala de EJ, quando fala de associação, quando fala de norma e lei em geral. Então, é legal ir ali na ferida mesmo, que é o Código Civil, que é o Conselho Nacional de Empresa Júnior. São poucos artigos, não demanda muito tempo, ainda mais o pessoal que está criando uma EJ, que está revendo o estatuto, vai alterar alguma coisa. Então, tem que estar ciente disso. E não demanda muito tempo e é bacana ter esse aprendizado e principalmente aplicá-lo no estatuto e na organização como um todo. E aí a gente tem lá, já no artigo 44 ali, que as pessoas jurídicas privadas são as associações. Então, é com o registro do estatuto que a gente traz a EJ para o universo jurídico. É a partir dele que a gente cria a EJ. É a mesma coisa, assim, seria a certidão de nascimento sua. A única diferença é que
a certidão de nascimento só declara que você nasceu. O registro do estatuto constitui, é ele que faz com que nasça a organização. Então, já no artigo 44 já está estabelecido aí que as associações, no caso, as empresas juniores, são pessoas jurídicas e dessa forma, assim, são criadas. E a relevância é tamanha do ponto de vista de associar, de criar associações, que é estabelecido ali no famoso artigo 5º da nossa Constituição. Aquele rol de extensos direitos que são conferidos a todos os cidadãos, e a liberdade associar é um deles. Então, nós, enquanto seres humanos, principalmente, temos essa natureza de nos associar para diversos fins. A gente inclusive, um dos nossos lemas, enquanto movimento, ninguém é tão forte quanto todos nós juntos. E a associação é uma forma jurídica de concretizar essa associação que muitas vezes se dá apenas de fato. Mas como a gente preza pela regulamentação e por seguir, principalmente, a nossa legislação, nós que pretendemos transformar o nosso país, primeiramente temos que seguir a legislação. Então, nosso Estado confere esse direito pleno aí de associação e liberdade, desde que os fins sejam lícitos. E ninguém pode ser compelido ali, obrigado a associar ou permanecer associado. Então, não existe essa ali, não, você não pode sair da EJ. Se o cara quiser sair, ele pode sim sair, desde ser estabelecido ali as penalidades, as consequências para tudo isso. E aí, passando, logo em seguida a gente tem, no mesmo Código Civil, depois é legal a gente abrir ali, tem lá, sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá. Então, essas aqui são normas que devem obrigatoriamente estarem estipuladas no Estatuto. Não que, por exemplo, a gente pode ter outras, mas essas têm que estar obrigatoriamente, senão o Estatuto pode ser considerado nulo. É como se alguém pudesse falar que ele não existisse. E aí, pô, que consequência vai ter? Você imagina isso, você criou a EJ, você fundou, você começou a prestar serviço, e aí o pessoal vai, alguém ajuiza uma ação nesse sentido e declara o estatuto nulo. As responsabilidades que foram estabelecidas enquanto pessoa jurídica, é como se a pessoa jurídica não existisse e recai sobre os associados. Então, você responderia pelo seu patrimônio. Se a EJ tivesse uma dívida, por exemplo, os seus bens poderiam ser penhorados e adjudicados para aqueles credores ali que tivessem celebrado alguns contratos com a EJ. Então, é por isso que a gente preza tanto pela regulamentação, que a regulamentação é, antes de mais nada, uma segurança para o empresário júnior, para o associado. Então, na medida que você estabelece todas essas normas e tudo, se você criou a EJ, criou a associação, aí celebrou os contratos e deu algum problema, a responsabilidade fica só sobre a pessoa jurídica. Os associados, eles estão ali blindados pela pessoa jurídica. Claro que se não tiver feito nenhuma ação ilícita ou ultravírus, como a gente fala, mais para frente a gente vai abordar. Então, eliminação, os fins, a sede, admissão, direitos e deveres, fontes de recurso, modo de constituição dos órgãos deliberativos, principalmente a Assembleia Geral, condição de alteração do estatuto e a sua dissolução, e a forma da gestão administrativa e aprovação de contas. Então, isso são cláusulas que necessariamente devem ser abordadas no corpo do estatuto. Mais para frente, vou abordar outros pontos que devem também ser, mas esses devem ser muito verificados. Do ponto de vista, quando a gente falou do CLJ, esses, tanto a gente analisa muito seco, assim, o Conceito Nacional de Empresa Júnior e o artigo 54 do Código Civil. Se está ali estabelecido essas cláusulas, ele é aprovado e aí teria essa certificação desde que todos os outros documentos também estejam ok. Mas a gente não... Mas só está regulamentado é muito pouco quando fala de empresa júnior. Então, uma diretriz bacana que a gente tem hoje, que é ir além da legislação, é a governança corporativa. É ter uma gestão saudável, principalmente transparente, e aí a gente já pode começar a estabelecê-la desde já no estatuto. Não vou delongar muito nesse assunto, vou disponibilizar alguns materiais na descrição, e um deles é um manual do IBGC,
do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, focada em associações e fundações, como o caso de empresas juniores. E aí a gente tem 4 princípios principais da governança, que é a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade. E a governança corporativa, além de trazer todos esses princípios, o que ela visa em última instância é principalmente a perenidade, a continuidade daquela organização. É o que a gente mais quer enquanto empresa júnior, até tendo em vista até mesmo uma rotatividade enorme que a gente tem. Então, quando a gente tem uma transparência clara das contas, das tomadas de decisão, a equidade de poder ali, os votos, quando trazendo a prestação de contas, o que tem sido feito, e principalmente a responsabilidade a longo prazo, sustentabilidade da organização, a gente consegue ter uma empresa júnior saudável e que vai ser perene, e que vai ter respeito, e que cria-se um ciclo vicioso ali dentro do universo frente aos stakeholders que ela está inserida. Então, quando a gente normatiza principalmente esses princípios, a gente tem uma organização mais saudável e principalmente a longo prazo mais perene. E alguns exemplos de prática seria o conceito uma ação vota, a propriedade que está ali na mão dos associados, os associados que são os donos da empresa júnior, o peso de votos ali, um igual ao outro, a propostas associadas sendo sempre ouvidas, solicitação de informações claras, o conflito de interesses serem bem estabelecidos, as atribuições serem bastante claras, isso facilita bastante qualquer impasse que puder ocorrer ali dentro. O relacionamento com os stakeholders, né? Transparência, a prestação de contas, relatório, por meio de relatórios, seja por meio de controles internos, hoje que a gente tem o compliance aí, a lei anticorrupção, o decreto que regulamenta, então, que incide sobre as associações. Então, a gente tem visto uma política hoje penal mais voltada para isso. Então, as normas internas claras, o acesso às instalações, informações, aos arquivos. Então, são algumas práticas que a gente gosta de pontuar, assim, para, na hora de elaborar o estatuto, realmente refletir sobre isso. Isso aqui, quando você pensa na governança, você pensa nesses princípios, assim, pô, será que eu estou aplicando esses princípios? Então, é um norte a ser seguido, sem dúvida, do ponto de vista da elaboração do estatuto. Algumas outras questões também, que bem importantes a serem abordadas, por exemplo, e aí é bom trazer de volta aqui nas demais questões a autonomia. É bom ressaltar isso, que às vezes já tem esquecido, mas a autonomia, se não está proibido ali, a gente, em tese, pode desenvolver, desde que esteja consoante com a legislação, esteja consoante com o conceito nacional de empresa júnior. Então, a autonomia da organização, a autonomia dos associados, vocês que mandam ali na EJ, vocês que sabem o que devem ser feito, vocês que conhecem mais do que ninguém a realidade que vocês estão passando ali, então vocês são as melhores pessoas a desenvolverem as normas, a estipularem os conceitos e a desenvolverem ali a gestão necessária a ser desenvolvida. E aí, um procedimento necessário a ser cumprido é a forma de convocação da Assembleia. Quando a gente trata de revisão de estatuto, a convocação já está ali, muito provavelmente, estipulada no próprio estatuto. Vamos lá, a convocação da Assembleia poderá ser feita pelo presidente, por 2 diretores em conjunto, ou por 1/5 dos associados. Aí esses membros têm o poder de convocar uma Assembleia para alterar o estatuto. E aí tem que seguir esse procedimento. E aí tem que seguir o procedimento também do prazo. O prazo no estatuto está lá estipulado, às vezes, 1 semana, 5 dias. Tem estatuto que estipula lá 30 dias. Então, para ele seguir a norma do estatuto, ele vai ter que, quando se trata de revisão, vai ter que analisar o procedimento necessário de convocação. E ele deve ser seguido, deve ser claramente, a publicidade que é o mais importante. Essa corneta aí, principalmente pensando nessa forma de convocação. A publicidade aos membros e aos interessados de participar dessa Assembleia. É o mais importante no que trata a convocação. E para ter essa publicidade, essa transparência clara, ele tem que saber qual dia que vai ser, qual horário que vai ser, aonde que vai ser, qual é a pauta que vai ser deliberada, a alteração do estatuto, no caso, aquelas pessoas que têm poder de voto, quem está convocando.
Quando a gente trata de uma criação de uma empresa júnior, de uma convocação para aprovar o estatuto, logo em seguida eleger a sua primeira diretoria, é interessante trazer essa publicidade também, principalmente para os futuros membros, todos os futuros membros, que seria, por exemplo, o corpo discente, todos os alunos da faculdade em que ela vai ser estabelecida. Então, é bacana, é um princípio aplicado não só da governança, mas como também da boa-fé e todos aqueles que são interessados em poder participar e poder ver a discussão e participar de certa forma. Então, quando ali juntou o grupo de amigos ali da faculdade, desenvolveram um projeto de criação de uma empresa júnior, já estão desenvolvido ali. Interessante ter ressaltado nessas horas também que parece que o estatuto, a questão jurídica, é apenas um reflexo do que tem sido desenvolvido. Ninguém vai chegar e criar uma empresa júnior para depois pensar o estatuto e aprovar, para depois pensar o que vai fazer. Quando você vai registrar o estatuto, você já tem uma equipe, você já tem um portfólio, às vezes, já tem até um modelo de negócios, às vezes até um planejamento mesmo. Então, aí como você já tem uma equipe bastante uníssona ali, convocou a Assembleia Geral, deu publicidade, apresenta para a faculdade, apresenta melhor ainda para o corpo docente, dá devida publicidade. E aí, se aprova o estatuto, elege a diretoria executiva, na mesma ata, que a gente vai disponibilizar o modelo aí também na descrição, para os interessados, e funda a EJ ali nessa assembleia. E aí a assembleia também, melhor também destacar, é um órgão que sempre dá algumas dúvidas, né? E ele tem necessariamente que estar estipulado no estatuto, porque ele é o órgão máximo de qualquer associação. Ele é o órgão de deliberação máximo. Ele é composto por todos os membros ali que têm poder de voto. E a assembleia, ela pode ser de dois tipos: ordinária e extraordinária. Só sempre assim, vem esses nomes aí jurídicos, né? Ordinário nada mais é que comum, aquelas que necessariamente têm que ocorrer. E a extraordinária, que acontece só quando necessário. Por exemplo, a ordinária. Necessariamente, a ordinária vai ter que acontecer para eleger os membros e para aprovar as contas. E a extraordinária, sempre que o interesse da associação sempre for necessário. Por exemplo, vai ter que alterar o estatuto. Alterar o estatuto é competência da Assembleia Geral. Mas ele não acontece sempre. Você pode ficar 10 anos sem alterar o estatuto. Então, ele não vai ser uma Assembleia comum, vai ser uma Assembleia extraordinária. Aconteceu um caso de recurso para excluir um membro e a Assembleia Geral vai decidir. Vai ser uma Assembleia Geral extraordinária. Ou alienar vender algum bem. Então, vai ser ordinária. Então, a ordinária está ali estipulada, vai acontecer em tais meses do ano, para eleger os membros, a forma de aprovação de contas vai ser essa. Então, essa forma, essa é ordinária e extraordinária. O Código Civil estipula que são duas competências privativas da Assembleia Geral, ou seja, só a Assembleia Geral pode decidir sobre isso, que é destituir os diretores, tirá-los dali dos seus cargos e alterar o estatuto. Então, todas as outras pode ser outros órgãos, pode ser outra forma, estipulada pelos associados. Mas essas duas, necessariamente, são competências da Assembleia. Destituir diretores e alterar o estatuto. Claro que quando a gente trata de uma empresa júnior, é bastante interessante que o rol de competências da Assembleia Geral seja mais ampliado. Por exemplo, eleger os membros, aprovar as contas, destituir, alterar o estatuto, dissolver a associação, né? Então, dá para a gente aprovar regimento interno. Então, são várias as competências que dá para serem ampliadas quando se trata de empresa júnior, até mais para promover em todos os membros a vivência empresarial, né? É sempre interessante a discussão, a deliberação ali sobre qualquer ponto que incide sobre a empresa júnior, que volta ao conceito lá da governança corporativa, que é a propriedade. A Assembleia Geral você decide quase tudo. Então, e os membros são donos daquilo. Então, ninguém melhor que os donos para decidir sobre isso. E o poder de convocação, eu abordei bastante ali sobre a convocação da Assembleia Geral, quando a gente fala até mesmo na hora de revisar o estatuto ou na hora de criá-lo.
Um tema que dá bastante dúvida também, eu vejo escrito de forma errônea em vários estatutos, é sobre a maioria, o quórum, né? Como que vai ser decidido aquelas questões? Também é estipulado ali pelos associados. Por exemplo, maioria sim, por que é maioria absoluta, maioria simples, maioria relativa? Ó, digamos que a EJ tenha 10 membros. 10 membros. A maioria absoluta seria, ó, se a gente tem 10 membros, a maioria seria 6, seria mais que 5. Então, seria 6. Agora, a maioria simples é quando se refere aos presentes na Assembleia. Por exemplo, por mais que a EJ tenha 10 membros, e digamos que 2 não puderam comparecer, e a gente teve 8 membros na Assembleia, a maioria simples vai ser mais que 4. E não mais que 5, igual era a maioria absoluta. Então, percebe-se que dá uma diferença razoável quando se estipula o quórum de maioria simples ou maioria absoluta. A regra é que a galera sempre costuma colocar nos estatutos assim, todas as deliberações vão ser feitas por maioria simples. Então, se tiver ali 2 pessoas, se tiver 3 pessoas, por mais que a J tenha 10, se 2 votarem a favor, se estiverem ali presentes, vai ser aprovado por maioria simples. E aí, uma tática que o pessoal costuma abordar para isso é o seguinte, ó, só vai ser deliberado se tiver um quórum de 30%, 40%, 60%. Então, ou estipula algumas matérias específicas. Ó, todas serão desenvolvidas por maioria simples, mas alterar o estatuto e destituir os diretores vai ser para a maioria absoluta. E a maioria relativa, por exemplo, tem uma deliberação, tem lá 8 membros. E aí, uma teve 3 votos, a outra 2, a outra 2, a outra 1. Então, a maioria relativa, e ó, 2, 3 seria o que teve 3. Apesar de ele não ser nem a maioria simples, nem a maioria absoluta, porque 3 não é nem maioria simples de 8, nem maioria absoluta. Então, dá para estipular esses diversos quóruns. Aí tem esses outros 2 pontos que coloquei aqui embaixo, sobre o voto qualificado e pesos. O voto qualificado, por exemplo, ou o pessoal também chama de voto de Minerva, né? É quando voto de qualidade, tem vários nomes que são dados, é quando, por exemplo, o presidente tem um voto de qualidade. Por exemplo, empatou, ele decide. Esse seria o voto de qualidade. É uma prática interessante para que não fique ali tão redundante nas deliberações, né? E aí demore tanto tempo. Então, o presidente, tendo visto que ele seria a pessoa mais qualificada para tomar decisão a longo prazo para a organização, ele teria esse voto de Minerva, esse voto qualificado, esse voto de qualidade. Os pesos, algumas EJs estipulam, por exemplo, os diretores têm peso 2, outros membros peso 1, consultores, membro peso tal. Isso, apesar de não ter nenhuma vedação e tal, não estar contra a lei e tudo, acredito que não seja uma prática interessante, porque você suprime ali um pouco da democracia dentro da organização, né? Então, algumas pessoas veem alguns pontos positivos, que sem dúvida tem, mas acredito que os negativos disso, principalmente por se tirar a equidade dos membros, seja mais prejudicial. Aí esse tema também recebo muitas dúvidas no e-mail da regulamentação sobre responsabilidade, representatividade, como é que funciona isso, igual quando eu falei ali, você vai responder com patrimônio, você vai representar, então o que seria isso, né? Primeiramente, assim, quando a gente fala de representatividade é inclusive um ponto que deve estar estipulado, está ali no artigo 46 do Código Civil, no registro vai se declarar quem representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente a associação. É quem fala em nome da organização. Isso seria a representatividade. Por exemplo, é a forma como a organização exterioriza o seu pensamento. Ele que tem o poder mesmo de falar o que as diretrizes da organização. Normalmente é conferida ao presidente ou a 2 diretores em conjunto, ao vice-presidente, então ali vai ser estabelecido quem representa a organização. A responsabilidade é quando a gente fala
Aí a gente tem duas formas de responsabilidade, a solidária e a subsidiária. Em regra, primeiramente, não haveria essas duas, porque quem responderia quem responde aí essa responsabilidade, a gente está trazendo mais uma questão patrimonial. É quando a gente tem alguma dívida, alguma questão judicial. Quem responde, em regra, é a associação, é a pessoa jurídica com o seu patrimônio. E aí a gente tem que diferenciar bastante o patrimônio da pessoa jurídica, da empresa júnior, do patrimônio dos associados. Então, a responsabilidade vem com esse viés. Então, desde que não incorra em nenhum ato ilícito, nenhum abuso de direito, que é o que esperamos quando se trata de uma empresa júnior, quem responde por aquela dívida e por aquele problema e tudo, que é inevitável no mundo corporativo, que pela dinamicidade, pela celebração de diversos negócios jurídicos, incide sim em responsabilidade patrimonial. Quando a gente celebra um contrato, a gente está ali tendo uma responsabilidade. E essa responsabilidade, quem responde é a empresa júnior, com o seu patrimônio. Ocorre que, caso haja algum problema, a gente pode ter uma responsabilidade ali subsidiária, que aí, em regra, é bastante interessante que esteja estipulado que os membros não respondem subsidiário ou solidariamente pelas obrigações da associação. Como que funcionam essas responsabilidades? Teve uma dívida, o patrimônio da EJ não foi suficiente para adimplir aquela dívida. Então, ele vai incidir agora no patrimônio pessoal dos sócios. Ou até mesmo sem a necessidade de ser subsidiário, que seja ali, pare mesmo com a associação. Então, é bastante importante essa parte, é interessante, inclusive um dos motivos da criação da pessoa jurídica ali nos seus primórdios é justamente para não ter problema patrimonial e que a responsabilidade seja exclusivamente da organização, da pessoa jurídica, empresa júnior. Então, essa cláusula estipulada ali no estatuto, que já havia alguns sem essa cláusula, os membros não respondem nem mesmo subsidiariamente, solidária nem subsidiariamente pelas obrigações da empresa júnior fulano de tal. Então, é uma questão bem importante, a representatividade, quem fala em nome de quem exterioriza a vontade da pessoa jurídica. Aí um ponto legal também, às vezes bem formal mesmo, a Lei Complementar 95, ela estipula a forma de redação legislativa. Então, como que vai escrever? Como é que eu vou escrever? Artigo, tracinho, o número, cardinal e tal. Então, essa lei complementar, ela que estipula. Mais para frente, a gente vai abrir um estatuto aqui e vou mostrar para vocês como que é estipulado. Mas, claro, voltando, autonomia. Autonomia da associação da empresa júnior para escrever, até na hora de escrever, se tem autonomia, a forma que for mais interessante, for mais estético, vocês acharem esteticamente melhor. Da mesma forma que se os membros quiserem responder subsidiário, solidariamente pela associação, responde. O que, sem dúvida alguma, acredito que ninguém esteja interessado. Lei complementar. E aí, a estrutura aí, colocar uma estrutura assim, uma estrutura convencional, que vejo vários estatutos, atende, sem dúvida, a finalidade. Vários estatutos estão estipulados assim, estou colocando assim, os capítulos, né? Denominação, fins e sede, que aborda o quadro social, direitos e deveres, do patrimônio, Assembleia Geral, diretoria executiva, Conselho Fiscal, prestação de contas, termos de atividades, disposições finais. Então, assim, é uma forma de sistematizar o estatuto. Pode ser que não tenha nenhum capítulo sobre isso, esteja tudo ali solto no estatuto e tal, perdido, mas claro que a gente não quer isso, até porque o estatuto é assim, a lei maior da organização, é onde todos os membros vão ter acesso, não vão ser todos que vão ter participado da sua construção. Então, quando tiver alguma dúvida, é sempre interessante que esteja dividido ali em tópicos, para justamente ficar fácil de encontrar e solucionar aquele problema. Tive um problema, não sei se eu tenho direito de fazer isso, onde é que você vai? Vai nas disposições finais? Você vai na prestação de contas? Não, você vai lá no direitos e deveres. Então, voltando, se quiser, é a forma como é sugerido, ou às vezes tem uma forma melhor de se fazer, algum advogado na hora de construir o estatuto fala assim, não, melhor se fazer assim e tal, é completamente à vontade, desde que cumpra ali os requisitos legais
do artigo 54, e o Conceito Nacional de Empresa Júnior é livre para fazer o estatuto da forma que quiser. Então, passar rápido assim, sobre os pontos, a denominação, o nome que a Jota vai ter ali, Empresa Júnior, Juninho, Silva. Os fins, qual que é os fins? Aí os fins é importante. O objeto, qual que é o objeto lá do Conceito Nacional de Prestação de Serviço, que é J de Engenharia, serviço de engenharia, de consultoria jurídica, se for de direito, consultoria em gestão empresarial, se for de administração, serviços contábeis, fomentar o empreendedorismo, valorizar a universidade, valorizar ali a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Então, são essas as finalidades que devem ser estipuladas na empresa júnior, sua finalidade princípio ali, e que não exclui outras também. A realização de eventos, pode ser. A sede é importantíssima para o registro, porque é lá que vai ser comunicado todos os atos. Então, tem que estar estipulado também. O quadro social, como já trabalhamos ali mais atrás. Quem são os membros? São os membros executivos, os trainees, os fundadores, os beneméritos, os consultores. Então, o que devem ser necessariamente alunos da graduação inseridos no curso daquela instituição de ensino. Os direitos e deveres que competem a esses membros, eles podem votar, sempre eles têm o dever de respeitar quais normas, o que eles devem fazer, o que eles não podem fazer. O patrimônio, o que constitui o patrimônio dessa associação? Né? Tem ali os serviços que foram feitos, os recursos, os ativos, os bens móveis, imóveis, esse constitui o patrimônio e tem que estar lá estipulado o que são. A Assembleia Geral, que é o órgão máximo, que tem que estar ali discriminado, está ali no artigo 54, a forma de funcionamento dos órgãos deliberativos de administração, né? Então, como é que a gente faz para convocar uma Assembleia Geral? Qual que é o quórum para instalação? Qual que é o quórum para deliberação? O que compete à Assembleia Geral? O que não compete à Assembleia Geral? Então, é isso que deve estar estipulado quando trata do capítulo ali, Assembleia Geral. A diretoria executiva, quais são as diretorias, qual que é a competência delas, o que o diretor pode fazer, o que o diretor não pode fazer, qual que é o mandato da diretoria executiva, o tempo vai ser ali de 6 meses, vai ser de 1 ano, qual que é o tempo, é outra lenda que o pessoal também fala, não sei, não só pode ser de 6 meses, de 1 ano, né? Não, quem estipula o tempo necessário e melhor do que a gestão ali para saber qual é o tempo vai ser quem está estipulando e desenvolvendo o estatuto, as eleições, tal. O Conselho Fiscal também não é um órgão obrigatório, mas é um órgão interessantíssimo para a gente trabalhar ainda mais a transparência, a prestação de contas, também para, como a gente sempre está novo ali quando assume um cargo, para orientar também, né, como que eu vou fazer para pegar esse documento, como eu vou fazer para demonstrar essas contas, principalmente quando a gente tem ali o CLJ, que tem essa finalidade, né? Sempre conferir, auditar as EJs, se estão em dia com suas obrigações, se estão cumprindo de fato as diretrizes do movimento Empresa Júnior enquanto organização, se estão cumprindo o conceito nacional, uniformizar esse movimento como um todo. Prestação de contas, como é que vai ser a aprovação de contas? Vai ser competir a Assembleia Geral e todos os membros vão votar em tal mês. Ano a ano, 6 em 6 meses, vai ter que ter relatório periódico de 6 em 6 meses. Então, essa aqui seria a questão da prestação de contas. O termos de atividades, como é que vai ser o quórum? Ó, a gente viu que a CJ não faz sentido mais existir, só está prejudicando a universidade, não quero mais que ela exista, vão extingui-la. Como é que eu vou fazer? Vou ter que convocar a Assembleia Geral e os membros vão deliberar um quórum de unanimidade. O quórum vai ser unanimidade? Não, o quórum vai ser 50%. Então, vai ter que estar estipulado como é que vai. E o patrimônio? Para quem que vai? Vai para a universidade, vai para a faculdade, vai para uma associação semelhante, vai para a EJ de outro curso ali, que a gente tem uma parceria legal com eles têm uma finalidade interessante, vai para eles, patrimônio. Então, tem que estar estipulado no estatuto isso também. E algumas disposições finais que são interessantes abordar, às vezes algumas transitórias. Excepcionalmente, o primeiro mandato aqui vai durar 1 ano e meio, e o outro vai durar, e os outros vão durar 6 meses. Então, vai estar lá, estipulado nas disposições finais. O exercício social vai ser de 1 ano, 6 meses.
Então, é interessante estipular ali. Vamos lá, então, agora abrir um estatuto, que, inclusive, está nesse site, clj.brasilju.org.br, tem modelo de documentos, tem uma série de documentos, inclusive o modelo do estatuto, que eu vou abrir para vocês. Esse estatuto é o estatuto da Colucci, a gente tirou aqui o nome e tal, para ficar bem tranquilo, está em Word mesmo. Então, voltando, sempre interessante destacar a autonomia. Então, a gente estipulou aqui um título, um capítulo, e vai abordando tudo isso, mas a forma é livre. Então, que está aqui, ó. Aqui, ó, a forma de escrever o artigo. A gente coloca aqui, ó, arte, ponto, espaço, 1 e o cardinal. E o cardinal só vai até o 9. Depois do 9, não tem cardinal mais. 10, tá vendo? 10 pontos. 11 pontos. É um detalhezinho que às vezes fica esteticamente melhor mesmo, padronizado. Parágrafo, incisos, como é que a gente vai usar e tal. Então, de cara, a gente já fala aqui da natureza, da denominação, da sede, da duração, que é o que exige o Código Civil, a pessoa, o nome da empresa júnior, que é a denominação, né, a sede dela, qual é o endereço completo, funcionamento, o prazo dela vai durar 2 anos ou vai ser indeterminado. Em regra, a gente faz uma organização para durar durante anos, né, seria indeterminado. Aqui, os princípios também não são obrigatórios, mas é interessante na hora de, às vezes, solucionar uma norma, porque muitas vezes, gente, o estatuto não aborda, não tem como ele prever tudo que vai acontecer. Então, às vezes, os princípios são uma diretriz interessante para solucionar alguma questão. Tem vezes que o estatuto vai ser omisso. E quando o estatuto for omisso, como é que a gente vai fazer? É interessante, tipo lá ali, ó, os casos omissos vão ser resolvidos por fulano de tal. E aí é que traz, essa que é uma das questões que eu considero uma das principais do estatuto. Ó, os objetivos, a finalidade, a prestação de serviço, o quê? De engenharia, de consultoria jurídica, ó, valorizar a capacitação, fomentar o empreendedorismo. Então, tem que abordar tudo isso. E para cumprir os objetivos, o que vai poder fazer? Publicar, tal, prestar serviços. Então, olha lá, aqui também tem tanto no projeto de lei quanto no Conselho Nacional, qualquer posicionamento político partidário. Então, vão abordando essas questões. A questão de professores que vão orientar. A gente trata da gestão dos recursos, aqui, ó, do capítulo do patrimônio, receita e aplicação. Como é que é o patrimônio? O que ele é feito? É o que exige também o Código Civil. Então, é feito isso tudo aqui. E as receitas vão vir de onde? Prestação de serviço, rendimento, invenções. E além disso tudo, tem autonomia patrimonial, né? Não depende aí da gestão da faculdade, do diretor acadêmico, da atlética, da universidade, não. A gestão patrimonial autônoma, isso que é previsto também no Conceito Nacional e tudo. E aí todo o patrimônio vai ser reinvestido nos objetos, isso que ressalta a finalidade não lucrativa. Teve lucro ali de tal projeto, ele vai ser reinvestido na sua finalidade. Qual que é a sua finalidade? Prestar serviço, aumentar o empreendedorismo, capacitar os membros. Então, aí, não remunera seus associados, não distribui lucro, bonificações. Então, aqui. Mas ocorre, isso aqui é bastante interessante, porque tem bastante discussão sobre isso. Tem bastante perguntas, na verdade. Discussão não. Aqui é o que... Aqui, é esse aqui, na verdade. É o que o próprio projeto de lei e a lei de trabalho voluntário estipula sobre isso. E os membros poderão ser ressarcidos, né? Sobre o que foi desembolsado na execução dos projetos. Por exemplo, o membro está ali, o trabalho dele é voluntário, ele não recebe por nada disso. Mas para prestar um projeto, ele teve que ir na cidade vizinha, teve que almoçar lá e teve que se transportar. Então, esses custos, eles são, sim, ressarcidos pela EJ. Da composição social, e aí? Como é que ele faz? Lá e fala lá. Como é que a admissão, a exclusão dos membros para associar, como é que tem que ser? Um processo seletivo, um processo trainee, a diretoria tem que aprovar. Isso tudo, gente, é liberdade da associação. Ela pode falar como que vai ser o procedimento dela. Eu acho que é só um mero modelo, igual eu sempre ressaltei todas as vezes, a autonomia. Não precisam seguir às cegas o que está estipulado no modelo, por exemplo. Por isso que eu estou passando bem rápido mesmo. É para ficar mais dinâmico.
E aí, aqui traz essa questão que é bastante interessante, né? Quais são as categorias associadas? Esse modelo aqui colocou 2 só. Eu, particularmente, acho bastante interessante. Sejam, às vezes, é interessante ter só um, só vai ter membro efetivo. Passou no processo seletivo, virou membro efetivo. O presidente é membro efetivo. Então, quem que é? Os que preencheram o quê? Que foi aprovado no processo trainee, que foi aprovado no processo seletivo, que a diretoria aprovou. E os trainees, eles são ali uma categoria especial porque eles ainda não foram efetivados. Então, eles têm uma maleabilidade para a sua exclusão, né? Caso eles não cumpram. E aí, a exclusão a gente aborda mais abaixo. Mas aqui, ó, aqui a gente aborda essa questão que eu ressaltei antes ali, sobre a responsabilidade. Os membros não responderão solidários subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela associação. Aí embaixo a gente explica o ato ultraviras, aquele que excede os poderes. Por exemplo, o trainee celebra um contrato de R$ 80.000 com outra empresa. Aí o trainee não tem poder para fazer isso. Então, isso é um ato ultraviras. Quem tem poder para responder e representar é o presidente, não o trainee. E aí a gente trata isso aqui, ó, a forma de exclusão de membro. Como é que nenhum membro será instituído, a forma de exclusão de membro está mais abaixo. Aqui tem que ser abordado também. Os direitos associados, quais são os direitos deles? Participar das assembleias, ter voz, ter voto, convocá-la na forma do estatuto, pedir para se retirar da associação. E aí, aqui, ó, os trainees não são facultados os direitos elencados no inciso 1º, 4 e 7. Então, excepciona ali para os trainees não votarem ainda, por exemplo, já que eles não são plenamente efetivados. Os deveres, o que eles devem fazer? Cumprir o estatuto, acatar as deliberações, zelar pelo patrimônio, cumprir o que for ali estabelecido. Aí, essa questão aqui, pessoal, ela é muito importante também, sobre a exclusão dos associados. Por vezes, a gente tem alguns problemas com o membro. E, primeiro, interessante ressaltar, aí quando a gente trata até da Constituição Federal, todo mundo é livre para se associar, tal. Então, da mesma forma, o cara, se ele não quiser estar associado, ele também pode se retirar. Ele pode se retirar a qualquer momento. Ele não quer mais fazer parte da J. Pediu para sair, beleza, vai ter lá o procedimento e tudo. Agora, pode ser também, ele não tem cumprido suas tarefas e tal, e aí o pessoal queira que ele seja excluído. Então, é interessante que tenha todo um procedimento, inclusive o Código Civil estipula lá no artigo 57 dele, que nenhum membro será excluído sem que tenha justa causa, direito de recurso, de defesa. Então, é legal que esteja estipulado ali, ó. O membro será excluído por justa causa nos casos de ele vai abandonar, ele vai ter tantas advertências, e aí ele vai poder ter, sim, um recurso para a Assembleia Geral, por exemplo, ou para alguma outra comissão, para ele ter voz e voto na deliberação. Inclusive, tem questões judiciais tem uma questão que foi até o STF, se não me engano, que de uma associação mesmo foi excluído arbitrariamente, ele entrou em juízo, entrou no judiciário, e o judiciário falou, olha, você foi excluído arbitrariamente, a associação é obrigada a ter você de volta ali no corpo do quadro social. Imagina se isso acontece na CJ. A gente acha que isso está bem distante, né, de acontecer, mas pode ser que aconteça sim, mais no gasto que vai ser, não só financeiro, mas principalmente pela imagem ali dentro da instituição. Uma empresa que excluiu um membro de forma arbitrária, sem ouvi-lo, e aí o cara, indignado, entrou em juízo, e o juiz foi lá e concedeu o direito de reintegrar o quadro. Obrigatoriamente vai ter que reintegrar o quadro de associados. Por quê? Porque não seguiu um procedimento que assegurasse a defesa, a transparência e a decisão dos membros. Então, é um procedimento que deve ser seguido. E a administração, a forma da gestão administrativa, que também é uma questão importante ali. Quais são os órgãos de administração? Vai ter a Assembleia Geral, alguns estipulam. O Conselho Estratégico é o que esse estatuto estipulou, mas pode ser um Conselho Fiscal, pode ser um Conselho Consultivo. É interessante, tem um Conselho Fiscal, um não exclui o outro, pode ser que tenha um Conselho Estratégico, Consultivo e um Fiscal, desde que esteja ali estipulado suas competências. Então, tem que ser abordadas essas questões. E aí fala da Assembleia Geral, aquilo tudo que eu já tinha comentado, é o órgão máximo para tomar decisões, e ele vai se reunir quando? Ordinariamente. No caso dessa EJ, que é a COLUT,
a, a gestão dela é de 6 meses. Então, ali, ela vai se reunir 2 vezes ao ano só para eleição. Mas também vai ter a aprovação das contas, a deliberação das contas também, ordinariamente. Agora, extraordinariamente, sempre que for interessante, sempre que precisar de alterar o estatuto, aprovar o regimento interno, arrumar nome, tudo. E aí, aqui também, a forma de convocá-lo. O conselho pode convocar, o diretor-presidente pode convocar, 2 diretores, e essa parte aqui é bastante importante. O artigo 60 do Código Civil concede esse direito necessário aos membros. 1/5 dos membros tem o direito de convocar a Assembleia Geral. Está ali, a diretoria está muito arbitrária, os outros membros estão insatisfeitos, eles podem convocar sim. Não convocou a Assembleia Geral a eleição a tempo, 1/5 dos associados vão lá, recolhem a assinatura e convocam a Assembleia Geral para deliberar sobre alguma matéria. E aí, é sempre bom, tá? O dia, a hora, o local, a ordem, a pauta, né, que vai ser discutida. E aí segue todo o procedimento que é necessário para estipulado. E aí, vai poder ter voto por procuração? Não vai poder ter voto por procuração? Quem estipula isso são os associados. Aqui a SJ não achou interessante. Vai poder ter deliberação virtual? Não vai poder ter deliberação virtual? E aí aqui eles usaram um exemplo aqui, ó. Todas as decisões serão tomadas em Assembleia pela maioria dos votos, presentes ao conclave. O que é isso? Maioria simples. Ele não usou o termo maioria simples aqui, mas ele falou o que é a maioria dos votos presentes ao conclave, presentes à deliberação. Com exceção daqueles que tenham por objeto deliberar o estatuto e alterar destituir os diretores. Que esses vão ter que ser 2/3. Ó, então, esse aqui vai ser 1/2, esse aqui vai ser 2/3. E aí estipula também, aí, aqui é interessante, quais são as competências da Assembleia, o que ela deve fazer. Aí estipula ali quais são as competências dela. E aí ele criou esse órgão também, que é o Conselho Estratégico, que necessariamente deve ser composto por graduandos. E aí tem as competências. Contribuir com pareceres. É uma gestão interessante para a EJ, já que tem uma rotatividade muito grande, e aqueles membros que saíram dali têm conhecimento sobre o tema. E aí a gente já chega na diretoria executiva, que é quem administra, de fato, a empresa júnior. Né? E é interessante, quais vão ser as diretorias? Vai ter quantas diretorias? E aí estipula no estatuto. O que compete aos diretores? E aí qual que é o mandato, qual que é o tempo qual que é o tempo do mandato? Como é que vai ser as eleições? O que eles devem fazer? Aí tem algumas que não estipulam aqui. Por exemplo, o que compete ao presidente? O que compete ao vice-presidente? Aqui, ó, é interessante, principalmente a competência do presidente, essa daqui, ó. Independente de escrever todas as competências ou não, essa aqui tem que estar em algum lugar. Quem vai representar a associação? Vai ser o presidente, vai ser o vice-presidente, vai ser qualquer membro. Então, é interessante que seja estipulado isso. E aí, cria isso, assim, essa ressalta muita autonomia do grupo de fundadores ou do grupo que está revisando o estatuto, quantas diretorias vão ter. Se vai ter 7, se vai ter 6, se vai ter 2, quais são as competências de cada uma, o nome delas. Então, é bem a autonomia das partes mesmo, a vice-presidência, que compete a essa diretoria, ao vice, ao projeto. O que, assim, eu ressalto muito a ser colocado, o estatuto, a Colucci não colocou no estatuto, ela colocou no regimento interno, mas acho que é interessante abordar sim no estatuto, é a questão da vacância. Já que a gente tem uma rotatividade muito grande, é importante que a gente trate aqui sobre, e aí, e se destituir um diretor, o que a gente vai fazer? E se um renunciou ao cargo, o que a gente vai fazer? Então, vamos lá, se o diretor administrativo, se o presidente renunciar, quem assume é o vice. E em 30 dias a gente convoca uma eleição para ver quem vai assumir o cargo de fato. Ou não, ou vai ser o assessor da presidência, ou não, esse cargo vai ficar vacante mesmo só com a eleição. Mas como é uma rotatividade grande, às vezes a gente precisa ali dar conta do responsável rápido, é interessante ter estabelecido como é que vai se dar a vacância. No modelo de documentos, a gente tem um regimento interno que também
é da Colut, que aí aborda uma forma interessante da vacância. E o termos das atividades é o que tem que o Código Civil obriga também que esteja estabelecido. Como é que vai ser? Vai ser dissolvido. Qual que é o quórum? O quórum vai ser de 2/3. Tem gente que coloca o quórum unanimidade. Beleza. E para onde vai o patrimônio? Vai para algum lugar, né? Vai ser destinado a outra empresa. Esse aqui quis destinar a empresa júnior da mesma natureza. Ou alguns falam que vão para a universidade. Exposições finais. O exercício social, qual que é? Mandatos. Aí aqui é transitório. No caso aqui, essa aqui é transitória, né? O mandato foi prorrogado porque teve alteração estatutária. E aí a diretoria ainda disciplina algumas matérias lá no regimento interno. E entra em vigor na data. Aqui, muito provavelmente, está lá nas competências da diretoria, elas resolverão os casos omissos. Quem que resolve os casos omissos? Vai ser a Assembleia, vai ser a diretoria, vai ser a diretoria e depois vai ser ratificado pela Assembleia. Então, é legal também que tem. E aí a gente deu um apanhado, então é interessante que na hora da elaboração vários membros passem o olho, discutam, e aí aqui, ó, no caso como é o modelo, necessariamente vai ter que ter, ó, local, data, assinatura do presidente e a assinatura necessariamente do advogado. Todo ato constitutivo, todo ato constitutivo, no caso do estatuto, deve ser ratificado ali, assinado, visto por um advogado. E aí, passado, como é que a gente faz para o registro? O registro se dá no cartório de registro de pessoas jurídicas. Tem vários tipos de cartório: cartório de imóveis, cartório de notas, cartório de registro de pessoas naturais, cartório de protesto. O estatuto da associação, da empresa júnior, vai ser estar no cartório de registro de pessoas jurídicas. E aí alguns fazem algumas exigências específicas e tudo, mas, em regra, a gente tem uma diferença notarial aí muito grande, porque os cartórios as regras são mais estipuladas para o Estado. Então, em regra, o que pede é o seguinte: duas cópias da ata de constituição alteração. Recomendo que faça 3, para não ter problema. Faça 3 atos, todo mundo assina as 3 lá e tal. E aí a gente tem um modelinho que a gente vai disponibilizar aqui embaixo também, na descrição. Vamos lá, na tal dia, devidamente convocado, o presidente da Assembleia, o secretário da Assembleia, para discutir tal. Alteração do estatuto, constituição da associação, e a eleição e dos membros e tudo. Então, vai lá, o dia, data, local. Aí tem também a solicitação. Essa solicitação é ao cartório, é assinado e às vezes até pede o reconhecimento de firma do presidente. As cópias, 2 ou 3 cópias do estatuto, que vai entrar em vigor, e a assinatura do advogado representante legal. Então, vai lá, pega todos esses documentos, anexadinho, tudo direitinho, leva no cartório, vai pagar uma taxa que, infelizmente, não é nada barata. Volta lá, tem alguns lugares varia de 400, 500, 600 reais, e registra e constitui a pessoa jurídica ali com uma semana. Tem um cartório que entrega no mesmo dia também. E aí, a partir desse registro, a EJ passa a nascer de direito agora. Agora não mais existe somente de fato. E aí, a partir do registro, não para por aí, a regulamentação não para hora nenhuma, mas numa burocracia muito grande que a gente está estabelecido. Pegou o registro cartório, no caso de constituição, vai ter um número, entra no site da Receita Federal, faz um DBE, constitui, tira o CNPJ, e aí com o CNPJ vai lá, procura os órgãos públicos, para a prefeitura, para emitir nota fiscal, União, Receita Federal, para continuar emitindo uma certidão CNDs, declarar RAIs. Aí, com o tempo, no próximo ano, vai ter que registrar o livro diário. Então, a regulamentação é constante, então para por aí. Não é com registro no estatuto, só ali no cartório, que passou
está tranquilo, não. É constante. E aí, pessoal, todas as dúvidas que vocês tiverem, podem ficar à vontade para enviar ou aqui nesse vídeo mesmo, ou para o e-mail da regulamentação, @braziljunior.org.br. Podem ficar à vontade, meu celular está aí também, hoje o WhatsApp a gente responde bastante coisa. O site da Brasil Júnior tem vários documentos que podem auxiliá-los. Tem ali o DNA Júnior, que fala dos primeiros passos, a questão da regulamentação, que também é bastante interessante para constituir. Então, eu espero que tenha atendido a demanda. Guardo feedback de todos vocês, e-mails, dúvidas, o que necessário for para auxiliá-los na constituição, na revisão, porque é isso que a gente quer quando a gente desenvolve um treinamento desse, é que a gente dissemine, promova o movimento Empresa Júnior, mas não de qualquer forma, né? A gente quer que ele esteja em dia com a sua legislação, em dia com as normas do seu país, para assim a gente poder efetivamente transformá-lo positivamente. Muito obrigado, boa tarde para todo mundo.